Boa noite mais uma vez, povo de Deus. Como vocês estão? Felizes? Bem alimentados? Glória a Deus. Hoje a minha esposa me levou para comer uma comida mineira que Jesus é Cristo. Aleluia. Pensa, Ever, naquela vaca atolada vinda dos céus, aquela mandioquinha frita. Oh, glória. Fico feliz por vocês estarem bem. Para mim é um privilégio muito grande, prazer e honra estar aqui. Louvo a Deus pela vida do nosso querido pastor Márcio. Agradeço pelo convite, pastora Eliane. Agradeço pelo convite. É muito bom entrar neste lugar e sentir o amor de Deus que há neste lugar, amém? E saber que este é um lugar que entendeu de fato o Evangelho, o amor ao próximo, o serviço, o carinho, o cuidado. Isso me cativa muito e me faz ser feliz em conhecer esta casa e ser amigo de vocês, pastor. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando, amém? Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus, Romanos capítulo 8, versículo 14, do 14 ao 17. Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite, amém? Amém. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim o texto bíblico. Vou ler na versão Almeida Revista Atualizada, que diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Diga, filhos de Deus. Filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Queridos irmãos, o autor deste texto é apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, outrora era Saulo de Tarso, perseguidor dos discípulos do Senhor. Diz o texto bíblico em Atos capítulo 7 que Estevão, o primeiro mártir da igreja, fizeram uma pregação fervorosa e cheia do poder do Espírito Santo. E ao término de sua pregação, os judeus perseguidores do Evangelho, inimigos da cruz de Cristo, ali estavam para apedrejá-lo, e o apedrejá-lo até a morte. E diz o texto bíblico que Saulo de Tarso ali estava consentindo com a morte de Estevão. No capítulo 9 de Atos diz o texto que Saulo, ainda respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, vai até o sumo sacerdote pedindo-lhe cartas para que pudesse perseguir os discípulos do Senhor que adentrassem as sinagogas da cidade de Damasco. Se dirigindo para aquela cidade, diz o texto que Saulo vê uma forte luz vinda do céu e cai ao chão, e ouve uma voz que lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele responde: quem é, Senhor? E a voz lhe diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Então diz o texto bíblico que por 3 dias Saulo não come nem bebe e também não pode mais enxergar, fica cego. Inicia-se ali um processo genuíno de conversão na vida de Saulo de Tarso, que agora se torna o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, homem conhecido por evangelizar o mundo antigo. O apóstolo Paulo pregou poderosamente e ousadamente a palavra de Deus para o mundo antigo. Isso porque Jesus lhe designou para ser apóstolo aos gentios, isto é, aos não-judeus. E Paulo escreve 13 cartas do Novo Testamento, das quais 9 cartas foram endereçadas a comunidades de fé de localidades distintas. E por volta do ano 97, ou melhor, 57, depois de Cristo, o apóstolo Paulo irá escrever a carta aos Romanos. Neste contexto,
Roma vivia a fase de seu império. O Império Romano é considerado a maior civilização ocidental da história. Durante 5 séculos, teve o seu início no ano 27 a.C. e sua queda no ano 476 d.C. No sistema político do Império, o poder político estava concentrado na figura do imperador. O Império Romano teve o seu início com o imperador Otaviano Augusto, que foi sucedido depois por diversos outros ao longo da história, como Cláudio, Nero, Tito, Trajano, Adriano, Constantino, Diocleciano, Rômulo Augusto, Constantino XI, entre outros. E o Império Romano tinha 6 milhões de quilômetros quadrados sob o seu domínio. Sob o domínio do Império Romano também estavam 6 milhões de pessoas. Veja só. Entre os pontos fundamentais para o sucesso do Império estava o exército, que era profissional e atuava como uma legião, sob o comando de astutos generais. Roma expandiu seu poderio sobremaneira. Nesta fase, a cidade de Roma chegou a ser habitada por mais de 1 milhão de pessoas. Veja só, este é o contexto em que Paulo escreve a sua carta aos romanos. Interessante dizer que os romanos e o Império Romano infligiam dura perseguição aos cristãos, prendendo-os, queimando-os vivos nas praças, torturando-os até a morte, lançando-os vivos no Coliseu para serem devorados pelas feras como objeto de entretenimento. E dentre muitos fatores que suscitavam a perseguição dos cristãos, estava a declaração: Jesus Cristo é o Senhor. Isto é, Jesus o Messias é Kyrios, palavra grega traduzida por Senhor. Quando os cristãos do primeiro século ou dos primeiros séculos declaravam Jesus o Messias é Kyrios, eles atraíam a perseguição por parte de ao menos 2 grupos. Primeiro, dos judeus de língua grega, que traduziam o nome de Deus Yahvé ou Javé na Septuaginta por Kyrios. E quando os cristãos declaravam Jesus o Messias é Kyrios, aos ouvidos dos judeus de língua grega, eles estavam colocando Jesus no mesmo nível de igualdade e equivalência a Yahvé, o Deus Criador de todas as coisas. E isso lhe soava como uma ofensa, como uma blasfêmia. Por isso estes perseguiam aos cristãos. O segundo grupo que perseguia os cristãos por causa da declaração Jesus o Messias é Kyrios, era o Império Romano. Isso porque Kyrios era um título honorífico atribuído à figura do imperador e lhe dava um status de divindade. Por volta dos anos 80 e 90 depois de Cristo, o culto ao imperador cresceu sobremaneira e ganhou força. E neste culto todos os súditos do império deveriam declarar publicamente: César é Kyrios, César é Kyrios. Isso quer dizer, o imperador é Senhor e Deus. O imperador é Senhor e Deus. Quando os cristãos declaravam Jesus o Messias é Kyrios, aos ouvidos do Império Romano eles estavam declarando: Jesus o Messias é o nosso imperador, Jesus o Messias é o nosso Senhor, Jesus o Messias é o nosso Deus, Jesus o Messias é o nosso Rei, aquele que governa e reina sobre as nossas cabeças. E isso suscitava grande perseguição por parte dos romanos. Interessante dizer que no início da carta aos romanos, o apóstolo Paulo, no primeiro capítulo, versículo 4, ainda em sua saudação, pastor Márcio, ele vai dizer assim: aquele que ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus o Messias, nosso Kyrios. Isso mostra que Paulo não temia a perseguição dos romanos, mas anunciava o evangelho de maneira ousada e destemida. Aleluia. Neste contexto, queridos irmãos, igreja queridíssima do Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é que Paulo vai escrever a carta aos Romanos. E a carta aos Romanos é uma carta preciosa, é uma carta riquíssima. Muitos homens e mulheres de Deus destacaram ter em Romanos uma arma que foi poderosamente usada em Deus para trazê-los a Cristo. Homens como Agostinho, John Wesley, Martinho Lutero declararam ter recebido da carta aos Romanos um disparo de artilharia que rompeu suas defesas.
e pospina sua rebelião contra Deus. A carta aos Romanos é conhecida como um tratado teológico, pois representa a mais completa expressão da teologia apostólica. A carta aos Romanos é uma carta especial. Todas as outras cartas escritas por Paulo, tinham uma ocasião específica, um propósito definido e surgiram assim. Mas a carta aos Romanos é diferente, pois o seu conteúdo tem um objetivo geral de natureza didática. E a carta aos Romanos é uma apresentação magistral do plano divino para a salvação de gentios e judeus. Esta carta preciosa, a carta aos Romanos, é que Paulo está escrevendo para os queridos irmãos que estavam em Roma, a igreja que estava em Roma. E é possível observar ao menos 3 propósitos quando Paulo escreve a sua carta. Primeiro, Paulo desejava preparar os irmãos que ali estavam para a viagem que o autor planejava fazer a Roma e depois a Espanha. Segundo, o segundo propósito envolve a compreensão de Paulo de que os irmãos que estavam em Roma precisavam ser confortados, conforme o capítulo 1, versículo 11. Paulo deseja dar a eles uma boa instrução a respeito da fé. E o terceiro propósito ainda é pastoral. Paulo escreve aos irmãos gentios e judeus que estavam em Roma, exortando-os a viver de maneira harmoniosa, em harmonia. O tema da unidade e da convivência entre gentios e judeus aparece mais claramente nos capítulos 14 e 15 da carta aos Romanos, onde o autor aborda aspectos práticos de viver como um só corpo em Cristo Jesus. O tema central da epístola aos Romanos é: o Deus justo justifica e por fim une gentios e judeus pela graça, mediante a fé. Perceba, queridos, que esta carta preciosa no seu escopo e ao longo do corpo da carta aos Romanos, nós iremos perceber que ela traz versículos, perícopes e textos que estão vivos no coração e na mente da igreja de Cristo. No capítulo 3, versículo 23, o autor declara: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. No capítulo 5, versículo 19, Paulo traça um paralelo entre Adão e Jesus, e diz: assim como pelo pecado ou desobediência de um só homem, todos foram feitos pecadores, agora pela obediência de um só homem, Jesus o Messias, todos serão feitos justos, isto é, mediante a fé. Pois onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. No capítulo 6, versículo 23, ele declara: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Kyrios, nosso Senhor. No capítulo 7, versículo 19, ele fala sobre a batalha que há entre a carne e o Espírito. E ele declara: o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero, este acabo cometendo. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor. No capítulo 12, versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o vosso culto racional. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. No capítulo 13, versículo 8, ele vai dizer: não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns aos outros, porque aquele que ama tem cumprido a lei. E no capítulo 14, versículo 7, ele traz uma descrição acerca do reino de Deus, dizendo: o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. E no término de sua carta, no capítulo 16, versículo 20, ele vai dizer: em breve o Deus de paz esmagará Satanás sob os vossos pés. Mas o cerne desta carta preciosa, queridos irmãos, no capítulo 8, versículo 14, está o texto que nós lemos, onde Paulo vai abordar o conceito de paternidade de Deus. Conceito este que Jesus já vinha pregando desde o início de seu ministério. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Jesus sobe ao monte, as multidões se aproximam e Jesus começa a ensiná-las. E uma das coisas que Jesus fala é: não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer, beber ou vestir, porque o Pai Celestial bem sabe que vocês precisam dessas coisas. E ele diz assim: quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore em secreto ao teu Pai, que te ouve e te recompensará. Aleluia. E ore dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome.
Jesus traz um conceito e um modelo de relacionamento com Deus, de paternidade de Deus, nunca visto antes pela humanidade, ou mesmo pelo povo de Deus, o povo de Israel. E com base nesse conceito de paternidade, Paulo agora vai discorrer na carta aos Romanos, no capítulo 8, e ele vai falar acerca de alguns privilégios que os filhos de Deus têm, que eu e você possuímos enquanto filhos de Deus. Glória a Deus. E eu quero dar um título a essa mensagem. O título é Os Privilégios dos Filhos de Deus. Os privilégios dos filhos de Deus. Até o término dessa mensagem eu quero dar resposta ao menos a duas perguntas. Primeiro, quais são os privilégios dos filhos de Deus? E segundo, como nós podemos acessar tais privilégios e desfrutar de tais privilégios? Amém? Eu quero com você esmiuçar agora o texto que nós lemos e extrair algumas revelações preciosíssimas para a nossa prática de vida cristã. Paulo inicia o texto dizendo: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, diga, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Paulo está falando de algo que ele já vinha tratando ao longo do capítulo 8 de Romanos, quando ele fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ele diz que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. E Paulo diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Isso que Paulo está falando encontra eco na carta aos Gálatas. Na carta aos Gálatas, ele vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E capítulo 5, versículo 19 de Gálatas, ele vai dizer: andem pelo Espírito, e de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne. Glória a Deus. Pois as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, dissensões, facções, ódio, inveja, ciúmes, egoísmo, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas, das quais eu vos advirto, irmãos, que aqueles que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas Paulo traça o contraponto. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, domínio próprio e mansidão. Ou mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E Paulo amarra esse raciocínio com uma só sentença: aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne com os seus desejos e paixões. Paulo está dizendo: você precisa andar pelo Espírito e crucificar a carne. E ele diz: aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. E quando falamos de ser guiados pelo Espírito de Deus, pastor Eliane, o exemplo que me vem à mente é o GPS. Quantos já usaram o GPS? Todo mundo, né? Glória a Deus por isso. É ótimo, porque o GPS, quando eu acordo, vou para o meu trabalho de manhã, pastor Márcio, eu ligo o GPS. Por mais que eu conheça o caminho de cor e salteado, de trás para frente, de olho fechado, eu ligo o GPS, porque o GPS me traz alguns benefícios importantes. Primeiro, o GPS ele me alerta acerca dos perigos que estão à frente ou que possam ocorrer no meu trajeto. Os radares, o limite de velocidade, mesmo acidentes, né? Os radares mesmo avisando acabam não funcionando muitas vezes, mas amém, ele avisa, ele faz a parte dele. E isso me faz lembrar do que? Do Espírito de Deus nos conduzindo, porque o Espírito Santo, da mesma maneira, ele vai nos mostrar os perigos que estão à frente. Ele vai te dizer: se aproxima dessa pessoa, se afasta daquela, cuidado com essa conversa, abre o olho neste lugar, não frequenta mais aquele lugar, eu quero você aqui, não quero você lá, cuidado com esse relacionamento, cuidado com essa pessoa que está te procurando. O Espírito de Deus nos mostra os perigos que estão à frente na nossa rota. A segunda coisa que me chama a atenção no GPS é que ele me dá o caminho mais rápido para que eu chegue ao meu destino. Isso é muito bom. Ele me livra dos congestionamentos, do trânsito que é à frente e de outros perigos mais, e faz com que eu chegue mais rapidamente ao meu destino. O Espírito de Deus é assim comigo e com você quando Ele nos dirige, quando Ele nos guia. Ele nos faz chegar ao nosso destino de forma mais rápida e veloz. Aleluia. Quantos querem chegar no destino que Deus tem para a sua vida? Aleluia. O Espírito Santo tem um caminho, um trajeto para mim e para você que você desconhece. E Ele te faz passar na frente de muita gente,
te faz chegar lá na frente, alguém olha e fala assim: poxa vida, fulano já chegou no objetivo dele, eu ainda estou aqui. É porque ele foi dirigido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo abriu as portas, o Espírito Santo abriu os caminhos, tirou os obstáculos, cortou a rota, pegou os atalhos no reino do Espírito e o guiou de maneira mais eficiente ao seu destino. O Espírito Santo deseja nos guiar, queridos irmãos. E quando Jesus, momentos antes de ir para a cruz, estava pregando aos seus discípulos, ele diz: eu enviarei o Espírito Santo, não vos deixarei órfãos, e ele vos ensinará todas as coisas. Glória a Deus. Ele é o Consolador. Ele é aquele que nos ensina, nos mostra o caminho. Isso nos faz entender que o Espírito Santo, ele quer nos guiar em todo instante. Desde o momento em que você acorda, no momento em que você se deita, o Espírito Santo está desejando te guiar, te mostrar o caminho, lá no seu trabalho, naquela dificuldade, na sua vida financeira, na sua família, no problema, no meio do caos. O Espírito Santo tem a solução correta para a sua vida. Se deixe ser guiado pelo Espírito de Deus. Aleluia. Quantas vezes nós estamos dando murro em ponta de faca, como diz o ditado popular? E o Espírito Santo está do lado dizendo: eu quero te ajudar. Me dê a oportunidade de te mostrar a forma mais fácil de fazer isso. Me dê a oportunidade de te mostrar a forma mais fácil, mais eficiente de resolver este problema, esta questão tão difícil aos seus olhos. O Espírito Santo, o nosso guia, o nosso mestre. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, este é o primeiro privilégio dos filhos de Deus, ser guiado pelo Espírito de Deus. Se você não desfruta deste privilégio, você não está desfrutando da completude daquilo que a paternidade de Deus já disponibilizou para mim e para você. Então eu te desafio hoje a ter um relacionamento com o Espírito Santo, a convidar o Espírito Santo para dirigir todas as áreas da sua vida, a convidar o Espírito Santo para solucionar as causas mais difíceis da sua vida e te mostrar as soluções, te mostrar os alertas, aquilo que está à sua frente que pode ser perigoso para você, e até mesmo te dar um caminho mais objetivo na sua rota, para que você chegue no seu destino. Aleluia. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, ele diz, são filhos de Deus. São filhos de Deus. Interessante que na língua grega, o original grego, a língua que foi escrita ao Novo Testamento, há mais de uma palavra para filho. João capítulo 1, versículo 12, vai nos dizer: a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A palavra filho ali empregada é teknon. Teknon se trata do filho o filho por nascimento, ou filho recém-nascido. Teknon geralmente é utilizado para falar do filho com pouca idade. Mas aqui no texto aos Romanos capítulo 8, Paulo emprega a palavra huios, outra palavra. E a palavra huios é usada para falar do filho maduro, do filho adulto, do filho que já é amadurecido. Portanto, o que Paulo está dizendo na essência é: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos maduros de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não são filhos recém-nascidos, são filhos maduros, porque eles amadureceram na fé, eles entenderam os privilégios que eles possuem no Pai, e eles são guiados pelo Espírito de Deus, por isso são maduros. Glória a Deus. Isso me faz refletir, queridos irmãos, que o filho recém-nascido, o teknon, ele colhe graves consequências muitas vezes dos seus atos, pois teknon ainda anda, na maior parte do tempo, nas obras da carne. Teknon ainda caminha, muitas vezes, fora do fruto do Espírito, e ele colhe a consequência das suas escolhas, ações e atitudes não guiadas e não dirigidas pelo Espírito de Deus. Aleluia. Portanto, o teknon é o filho que ainda sofre. O teknon é o filho que ainda precisa amadurecer. O teknon é o filho que fica de mal de Deus, muitas vezes por coisas bobas. O teknon é o filho que, quando ele não gosta de alguma coisa na igreja, ele pega as coisas dele e vai embora, vai para outra igreja, como se ele pudesse mudar os problemas que estão dentro de si e não no local. O teknon é o filho que ainda precisa de maturidade na palavra, precisa ser guiado a um relacionamento com o Espírito de Deus, ser dirigido. É um filho que ainda não aprendeu a consultar Deus para tomar as decisões da sua vida. Este é o teknon, um filho recém-nascido, imaturo. Mas nós temos o privilégio, queridos, de ser huios, filhos maduros, filhos dirigidos pelo Espírito de Deus,
filhos que têm um relacionamento com o Pai, filhos que conheceram o seu lugar no Pai e agora tomam atitudes baseadas no fruto do Espírito, no amor, na paz, na alegria, na benevolência, na amabilidade, em coisas boas, e colhe o fruto das suas ações e decisões. Aleluia! Deus quer te guiar a ser ruios, filho maduro. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Alguém crê nisso? Louvado seja Deus. Deus quer tirar de nós aquela essência de tecnon, de filho imaturo, de filho mimizento, com a licença da palavra, filho mimizento, filho que faz birra. Eu não vou, não quero. E Deus está olhando para mim, para você, e está falando: já era para você ser ruios, não. Já era para você ser mais madurinho, não. Já era para você ser mais maduro na palavra, dirigido por mim, pelo meu Espírito, não. E o Pai, Ele tem esse privilégio para que você desfrute hoje, aqui, em nome do Senhor Jesus, e se aproprie disso para a glória de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E Paulo vai continuar o texto dizendo: porque não recebestes o espírito de escravidão, diga comigo, espírito de escravidão, Espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, com medo. O que me chama a atenção em Paulo é que ele sabia para quem ele estava escrevendo, conhecia a cultura daquele povo, conhecia a cultura daquela época, e uma realidade para os romanos era a escravidão. O Império Romano explorou sobremaneira a escravidão. Em determinado período da história, 30% da população que estava sob o domínio do Império Romano se tratava de escravos, pessoas que eram escravizadas. Os romanos escravizavam prisioneiros de guerra, conquistavam os povos vizinhos nas adjacências e escravizavam seus prisioneiros. As pessoas também que tinham dívidas e não podiam pagar naquele contexto se tornavam escravas para pagar as suas dívidas. Desertores, aqueles que se opunham ao Império Romano, abandonavam o Império ou se rebelavam contra ele, também eram feitos escravos. E Paulo conhecia essa realidade. E Paulo está dizendo: vocês não receberam um espírito de escravidão para outra vez estar em temor. Paulo está falando acerca do cotidiano de um escravo. Isso porque o escravo, ele vivia com medo, ele vivia em temor. Temor e medo da punição iminente. Porque a qualquer deslize, a qualquer vacilo, o escravo poderia ser punido. Era comum os escravos serem açoitados. Era comum também alguns senhores espancarem os seus escravos até a morte. Então imagine como era a vida de um escravo. Ele vivia debaixo do controle do medo. E Paulo está dizendo: vocês não receberam um espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados. glória a Deus. E este é mais um privilégio que eu quero compartilhar com você, querido, nessa noite. O privilégio de sermos livres de toda escravidão e medo. Aleluia! O privilégio de sermos livres de todo medo. Quantas pessoas não vivem a sua vida bem porque estão sob o controle do medo? Medo de tantas coisas na nossa sociedade, no nosso cotidiano. Medo do fracasso, medo da morte, medo da rejeição, medo do insucesso, medo de tentar de novo, medo de recomeçar e não dar certo. Tantos medos nos rodeiam todos os dias, a cada um de nós. E Deus está dizendo para mim e para você: desfrute do privilégio de ser um filho que não vive mais escravizado, que não vive mais sob o controle do medo. Não permita que o medo te domine. Quantas pessoas deixam de viver por causa do medo? Deixam de ser aquilo que elas gostariam de ser, deixam de viver os seus sonhos, planos e objetivos, até mesmo de cumprir o seu propósito na terra por causa do medo. Não permita que o medo te domine. Você é livre do medo. Diga comigo: eu não recebi um espírito de escravidão para ter medo. Isso também pressupõe que o relacionamento com Deus não é baseado no medo, na punição, na culpa, na acusação. Não. Deus é um Pai de amor, e quando você erra, Ele te ensina,
e te dá uma segunda chance. Lembra da mulher pecadora? João capítulo 8. Onde estão os seus acusadores? Já se foram, Senhor. Então vá e não peques mais. Glória a Deus. Vá e recomece. Não deixe que o medo, a culpa te aprisione. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. Aleluia. Glória a Deus. O espírito de adoção. O pastor Márcio leu um texto aqui que utiliza este mesmo termo e do mesmo autor, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios. E é interessante, nós sabemos uma coisa muito preciosa. Nos tempos de Paulo, havia uma norma do direito romano, mediante a qual um escravo seria liberto se ele fosse adotado pelo seu senhor ou por um cidadão romano. Ou seja, o escravo, quando adotado, ele deixava de ser escravo e devedor para se tornar agora filho e herdeiro. Olha que coisa linda. Então a adoção era uma das formas de libertar um escravo, adotando-o. E Paulo sabia disso, Paulo conhecia isso, e Paulo sabia para quem estava escrevendo. Glória a Deus. E Paulo diz: vocês receberam um espírito de adoção, vocês foram adotados. Isso nos faz entender que nós somos livres de toda a escravidão. Escravidão do pecado, escravidão da ansiedade, escravidão do consumismo tão evidente na nossa sociedade atual, escravidão do individualismo tão evidente na nossa sociedade atual também, escravidão da opinião alheia, escravidão do medo e de tantas outras coisas. Todo e qualquer tipo de escravidão, você se tornou livre por meio da adoção do Pai em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então reflita comigo neste momento quais áreas da sua vida você precisa de fato que cadeias se rompam e que você seja de fato livre, pois essa libertação, a libertação total em Cristo, Ele já conquistou por mim e por você naquela cruz. Aleluia. Glória a Deus. Mas entenda, queridos, que Deus não faz tudo sozinho. Amém? Deus, Ele coopera conosco. E quando você quer ser livre, você precisa mostrar as suas cadeias para Deus e permitir que Ele rompa essas cadeias, quebre essas cadeias, te faça livre, de fato. Porque infelizmente alguns de nós ainda estão escravos de muitas coisas, porque nós aceitamos e estamos satisfeitos com aquele estado de escravidão. E Deus, nesse caso, não pode fazer nada por nós, a não ser nos convidar a decidir e tomar a decisão de fato de sermos livres dessa escravidão. Amém? O privilégio de termos uma nova identidade, é isso que eu entendo. Porque o escravo, como eu disse, quando era adotado, ele deixava de ser escravo e devedor para se tornar agora filho e herdeiro. Ele recebia o nome do seu pai. Ele fazia parte agora de uma nova família. Ele tinha agora um senso de pertencimento. Ele não precisava mais caminhar debaixo do medo, atemorizado. Então eu entendo que em Cristo Jesus recebemos o privilégio, como filhos de Deus, o privilégio grandioso de sermos recebidos na família de Deus e termos uma nova identidade. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas já se passaram e tudo se fez novo. Você precisa se apropriar dessa nova identidade em Cristo Jesus. Aleluia! Quem sabe algumas coisas do seu passado estão te acusando. Quem sabe problemas do seu passado estão voltando ou vindo à tona hoje. E eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você tem uma nova identidade em Cristo Jesus. Se aproprie disso. Identidade de filho de Deus. Mas recebestes o Espírito de adoção, o texto diz, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. A palavra Abba é um termo aramaico que significa literalmente pai. Mas este termo, ele carrega um profundo significado e carregava naquela época e naquele contexto. Isso porque o termo Abba era utilizado por um filho para se dirigir ao seu pai na intimidade do lar. É um termo que traz um profundo respeito, mas ao mesmo tempo um profundo carinho, uma profunda intimidade, ternura, intimidade e ternura pelo Pai.
E Paulo está dizendo que o Espírito que veio sobre nós, o Espírito que recebemos, nos faz clamar: Abba, Pai. Nos leva a um relacionamento de intimidade, de amor, de ternura com o Pai. E nós precisamos compreender isso. Precisamos compreender que Deus, Ele não está nos punindo ou desejando nos punir, mas que Ele é um Pai, e que Ele entregou o seu único Filho naquela cruz, e que o véu se rasgou de alto a baixo, para que Ele pudesse se relacionar comigo e com você de maneira amorosa. Então eu te convido nessa noite a convidar a Deus a ser o seu Abba Pai, a chamar por Ele como Abba Pai. Um termo de carinho, de profundidade, de amor pelo Pai vem estar nos seus lábios. Amém? E diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Se você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus. E quando eu leio essa frase e reflito sobre ela, eu me lembro de uma história que Jesus contou em Lucas capítulo 15, quando Ele disse: certo pai tinha 2 filhos, e um dia o filho mais novo virou para o pai e falou assim: pai, eu quero a minha parte na herança. Interessante nós refletirmos que naquela época e contexto, pedir a sua parte na herança para o pai era no mínimo ofensivo, insultuoso e inadmissível. Era o mesmo que dizer para o pai: pai, eu quero que você morra agora, porque eu quero a minha parte na herança. Aquele filho faz isso, mas o pai não hesitou, repartiu os bens da sua propriedade e deu a parte da herança do filho. E esse filho foi para uma terra distante, longínqua, e gastou todos os bens que o seu pai lhe havia dado, toda a sua herança. E certo dia naquela terra veio uma fome e escassez muito grande. E aquele filho desejou comer a comida dos porcos. E ele, caindo em si, diz o texto, disse: os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, têm comida de sobra, e eu estou aqui desejando comer a comida dos porcos. Irei para o meu pai e direi: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas aceita-me como um dos seus empregados. O filho prepara o discurso e vai. Interessante que, se aproximando da casa do pai, o filho tem uma surpresa. O pai, ao avistar o filho, vai correndo em direção a ele, e o texto diz: cheio de compaixão, ele abraça o filho e lhe beija. O filho faz o discurso que estava preparado, dizendo: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, mas me aceita como um dos seus empregados. E o pai fala: depressa, tragam a melhor roupa e vistam-no, tragam sandálias, coloquem nos seus pés, tragam um anel de honra e coloquem no seu dedo, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos celebrar e festejar, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E festejaram e celebraram o regresso do filho mais novo. Mas o filho mais velho, se aproximando da casa do pai, ouviu o som da festa e perguntou para um servo que ele estava: o que está acontecendo? E ele disse: o seu irmão voltou, e o seu pai mandou matar um novilho gordo e deu uma festa pela volta do seu irmão. E aí, o filho mais velho fica cheio de ódio e de ira, e ele vai falar com o pai e tirar satisfações com o pai, e fala assim: eu tenho te servido todos esses anos, pai, e você nunca me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Agora esse teu filho que esbanjou os teus bens, você o recebe de volta e manda matar um novilho gordo e dá uma festa para recebê-lo. E o pai vira para ele e fala assim: meu filho, tudo que eu tenho é seu, você sempre esteve aqui comigo, e tudo que eu tenho é seu. Sabe que isso me faz entender que alguns de nós se comportam como o filho mais velho, e estamos como pedintes diante de Deus, pedindo algumas coisas para Ele, e Ele vira para mim e para você e fala assim: tudo que eu tenho é seu. Glória a Deus.
Tudo que eu tenho já é seu. Você precisa se apropriar disso. Você precisa parar de se enxergar como um servo, um mero escravo. E você precisa entender que você já é filho e desfrutar dos privilégios que estão à sua disposição enquanto filho. Desfrutar da herança que já está à sua disposição. Herança no reino espiritual. Herança essa, esperança que nos aguarda na glória, como o Senhor já falou conosco hoje aqui. Herança essa daquilo que está por vir, de que em todas as coisas, tendo muito ou tendo pouco, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, por aquele que nos amou. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E para terminar, eu quero perguntar se há aqui hoje alguém que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou se há aqui hoje algum filho que por algum motivo você se afastou da casa do Pai. Você pediu a sua parte na herança e você foi para uma terra longínqua, distante, e você tem sofrido fome e escassez, e você tem saudade da casa do Pai. Aleluia. Se há alguém, eu te convido a levantar a mão no seu lugar, aí onde você está. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero declarar a paternidade de Deus sobre você. Declarar que você é recebido de volta na casa do Pai, ou que o Pai te aceita como um filho hoje pela primeira vez e você o recebe como Pai. Tem alguém? Levante a sua mão. Amém. Eu quero orar por todos vocês e declarar que nós nos apropriamos dos privilégios enquanto filhos de Deus. Privilégios estes: sermos filhos maduros, guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, sermos filhos queridos que se relacionam com o Abba Pai, não sermos mais escravos do medo, não vivemos mais debaixo de um espírito de escravidão e medo, mas entendermos que nós temos agora uma nova identidade enquanto filhos de Deus e nos apropriarmos dela à luz das Escrituras, para vivermos tudo aquilo que o Pai já conquistou por nós, mediante o Filho e o seu sacrifício na cruz do Calvário. Eu quero orar com você neste momento. Pai, estamos diante da Tua Palavra e queremos agora com gratidão, Pai, Te adorar e louvar, porque Tu és um Pai bom, um bom Pai, e nós pertencemos a Ti, Pai. Queremos declarar agora, Senhor, sobre a Tua igreja, sobre a Tua noiva, um senso de pertencimento, de que nós somos a família de Deus, de que nós somos filhos de Deus, de que nós somos herdeiros, de que nós temos privilégios enquanto filhos de Deus. Nós queremos agora, Pai, receber a mentalidade de filhos e não sermos mais escravos do medo. Espírito Santo, vem sobre nós neste momento. Nós te pedimos, quebranta o nosso coração para sentirmos o amor do Pai por nós, para recebermos vida. Declaramos, Pai, em nome de Jesus, que pertencemos a Ti, que nada daquilo que Cristo conquistou por nós naquela cruz será perdido. Nós queremos desfrutar de cada privilégio, pois foi pago um alto preço, Pai, em nosso favor, em nosso lugar. E por isso, Pai, nesse momento eu quero te pedir, vem sobre nós com o Teu abraço de Pai. Queremos sentir o Teu amor e viver, Pai, as Tuas promessas, a realidade de filhos, herdeiros de Deus. És mais eu que o chão que eu piso. És mais eu que a pele em meus ossos. Meus pensamentos me definem. És tudo para mim. Tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade.
seus olhos neste momento, receba um abraço do Pai. Fale com Ele, seja envolvido pelo amor do Pai. Eu pertenço a Ti. Eu pertenço a Ti. Clame por Ele, declare isso, receba isso. Eu pertenço a Ti. Oh, eu pertenço a Ti. Pai, declaramos que queremos a Tua realidade em nós. Declaramos que queremos o Teu abraço, Pai, a cada amanhecer, todos os dias. Queremos que o Senhor seja o nosso primeiro pensamento, Abba. Glória a Deus. Queremos estar no Teu colo, neste lugar seguro, secreto, onde nada pode nos atingir, Pai, porque pertencemos a Ti, somos Teus. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e recebemos pela fé. Eu pertenço a Ti. Oh, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba. Eu pertenço a Ti. Pai, nós cancelamos todo o medo que escravize agora o coração de alguém aqui nessa noite. Essa pessoa, Pai, que quando foi falado acerca do medo, ela pensou, é comigo, eu preciso ser livre desse medo. Declaramos sobre Ti agora, como igreja do Senhor, libertação de toda cadeia, de toda prisão, Glória a Deus. toda depressão, toda ansiedade, síndrome do pânico. Nós declaramos, você foi vencida na cruz de Cristo. Receba a libertação de Deus agora no teu espírito. Pessoas que têm medo de viver coisas novas, Pai, que estão apegadas ao velho, que não se predispõem, não se disponibilizam a viver o novo do Senhor. Declaramos, Pai, assim como a tua palavra diz, Senhor, que não pode ser posto um vinho novo em odre velho. Declaramos odre novo sobre a vida dessa pessoa. Declaramos vestes novas. Eu pertenço a Ti. Dê um abraço no seu Pai nesse momento. Dê um abraço nele neste momento. Eu pertenço a Ti. Te amo, Pai, te amo. Eu pertenço a Ti. Aleluia. Guarde essa identidade no teu coração, meu querido, minha querida. Identidade de filho, por onde você for. Glória a Deus. Não se esqueça, você é filho, filho de Deus. Haja como tal, viva como tal, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor.